Olá! Então agora nós falaremos sobre a abertura do programa Adobe InDesign. Então eu venho em iniciar, aí eu tenho o InDesign 2020, você pode estar usando qualquer versão, lembrando que versões mais antigas correm o risco de algumas ferramentas não estarem embutidas nela. Tá? E aí nós vamos aqui em InDesign. Ele vai iniciar o programa, e aí o programa ele vai iniciar te perguntando algumas questões aqui. Por exemplo, se ele vai ser para meio digital, se vai ser para meio impresso, né? Então aqui eu tenho os arquivos mais recentes, ok? Nesse sentido, eu vou criar um arquivo, e aí eu vou dizer nesse arquivo novo que ele vai ser para impressão, e ele vai ter o tamanho, por exemplo, aqui eu tenho mais tamanhos, tá vendo? E eu vou colocar o tamanho de A3, porque o A3 para chegar a A2 é só eu multiplicar esse valor. Vai dar 594. Então, 594. Ok? Reparem que ele vai ficar no formato... lembrando que nós estamos trabalhando em milímetros. Ele vai ficar no formato horizontal. Eu quero o formato vertical, então ele inverte os valores. Vou colocar aqui o nome de prancha. Então, prancha. Ok? Nessa aula eu também vou deixar disponível todos os recursos que vocês vão precisar para montar essa prancha, porque nós vamos criar o nosso primeiro documento nesta aula. Nesse sentido, a quantidade de páginas que eu quero que esse arquivo tenha, eu digito aqui, e se as páginas vão ser opostas, ou seja, formato revista, né, que as páginas são opostas, eu tenho duas páginas e elas são opostas uma à outra. Nesse caso não vão ser opostas, porque vão ser arquivos separados, digamos assim, folhas separadas, né? Não são arquivos separados, mas sim folhas separadas. Eu vou deixar uma página, mas você pode colocar mais de uma página. Quando você está criando um livro ou revista, é importante você dizer qual é a página de início, da onde esse teu artigo passa. Tá? Quadro de texto principal, se você colocar isso daqui, ele vai já criar um quadro de texto automático. Número de colunas, nesse caso aqui, nós vamos criar as colunas pelo próprio programa. Eu vou ensinar como faz isso. Então, nós não vamos mexer nisso. A medianiz é o entre as duas linhas, os dois lados da linha da coluna, né? Para quê? Para que crie aquele espaçamento. A coluna ela tem duas linhas que vão dar um espaço de uma coluna para outra. Nesse caso, ele está como 4,23 milímetros. Eu gosto muito de colocar múltiplos de 10 milímetros, que é de 1 centímetro. Então, eu vou colocar 10 aqui. As margens superior e inferior, eu vou colocar todas as margens, tá, dessa folha, porque é uma prancha artística, não é uma prancha técnica, de 10 milímetros. A sangria, quando você vai mandar para uma gráfica, digamos assim, uma gráfica profissional, não essas plotters que nós temos na maior parte das cidades, essa sangria significa que eu vou deixar um pouco mais de imagem para fora da onde eu quero que corte, para não gerar um filete branco no final da imagem, se ele cortar um pouquinho para fora, né? Então nós deixamos uma sangria. No nosso caso, na plotter, eles não precisam dessa sangria, então não vamos deixar. O espaçador é um espaçador interno, como se fosse uma margem interna, mas nós já temos uma margem. Podemos ter o espaçador também, como se fosse uma área de defesa. Tá? E aí nós temos aqui o criar. Tá? Inclusive eu posso visualizar como está ficando essa minha prancheta, olha só. Não necessariamente eu preciso criar no escuro. Tá? Vou criar. E a prancheta está criada. Na nossa próxima aula, nós abordaremos a interface do programa. Então, até lá!